Mas aqui, mas como eu falei, deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos entrar no Colab aqui. Google Colab. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Tá. Então, ó, eu tô com os dois aqui, mas vou pegar aqui o Colab, acho que é mais fácil. Vamos pegar um novo notebook, acho que é mais fácil, né? Então você vê, ó, quando você tem que estar, ó, vocês estão vendo aqui, ó, eu tô minha carinha aqui, quer dizer, você tem que estar, para usar o Colab, você tem que estar você tem que ter uma conta da Google, né? E aí você entrou lá, ó, entrei, você viu? Tá lá, beleza, eu posso vir aqui, ó, entrei um Colab, apareceu, ó, o nome dele aqui, eu vou mudar o nome aqui, ó, vamos botar aqui, vou chamar aqui de, não sei, aula 4, só para ter um nome aqui, né? Olha, quando você entra no Colab, essa é a tela do Colab, né? É importante aqui, ó, você apertar para conectar. O que ele vai fazer aqui? Ele vai te alocar memória, né? Ele vai te colocar uma memória de trabalho e uma memória, tá vendo lá? E disco. Então eu tenho memória RAM, tá? A memória RAM, ele está disponível para nós, olha lá, vai de 0.8 GB a 12 GB de disco, tá? E eu vou poder botar aqui, ó, armazenar programas, ou todos meus programas entre 38 e 107 GB. Quer dizer, isso aqui é o que está disponível para a gente lá na máquina da Google, lá não sei onde, naquele centro lá na Holanda que eu mostrei a foto para vocês, tá? Isso é muito legal, porque isso está realmente disponível para a gente. Tá? Por enquanto é que eu estou na nuvem, eu posso conectar isso com o meu Drive, depois eu posso baixar o notebook e tal. Quer ver? Fazer umas coisas. Vamos só lembrar alguns comandos simplesinhos aqui. Por exemplo, em Python, né? Se eu quero escrever alguma coisa, eu venho aqui, Python, programa teste de Python. Legal. Aí eu executei aqui, não aconteceu nada. Por quê? Porque isso aqui, né? Isso aqui é só um comentário, né? Agora, sabe o que é legal? Aí, para mim, o notebook, né? Vocês devem ter visto, são células, né? Eu posso botar, quando eu ponho mais code aqui, ele põe uma célula, a célula seguinte para fazer code, ou pode ser uma célula de texto, tá? Então a gente estava nessa célula aqui. Vou botar uma de texto aqui, ó. Se eu fizer a mesma coisa, ó, vou copiar esse troço aqui, ó. Programa teste de Python. Dá um Ctrl C, vou pôr aqui, perdão. Ctrl V, olha lá. Se eu executar essa célula, ó, pessoal, como é que eu executo essa célula? Shift Enter. Tá? Shift Enter. Olha que bonitinho que ficou. Quer dizer, o fato de eu colocar uma cerquinha dessa aqui, ele usa isso aqui como se fosse o equivalente no HTML lá, o H1. Quer dizer, como se fosse um título grande. Tá? Inclusive, se eu chegar aqui agora, vamos botar aqui, de novo nessa daqui, botar outra de texto aqui, ó. Se eu botar aqui, ó, duas, né, e escrever aqui subitem, né, Shift Enter, subido, ó, ficou menorzinho, tá vendo? E aí vai, tá? Só para vocês saberem. Umas dicas. Aqui tem tools aqui, ó. Tem um negócio chamado Keyboard Shortcuts. Existem alguns shortcuts, por exemplo. Tem uns aqui, por exemplo, se você tem Ctrl... Deixa eu ver uns que eu uso muito. Se eu quero transformar uma célula que está em código... Por exemplo, ó, essas duas aqui, ó. Ctrl mais M mais Y. A célula é convertida para código e o Ctrl MM vai para texto. Tá? Então, o que quer dizer isso aqui? Ó? Por exemplo, aqui eu tenho uma célula que ela é para código. Tá? Se eu chegar aqui, ó, Ctrl M, ó lá, ela virou para você poder escrever alguma coisa. E eu falei, você falou, puxa, eu não lembro mais aquela questão de deixar com headlines, né? Você pode usar esse TT aqui, ó. Botou 1, botou 2, ó lá, botou 3, ó lá, e tá mudando os tamanhos, tá vendo? Ok? Ah, eu quero botar em negrito. Negrito são 2 asterísticos, ó. Tá? Ah, eu queria deixar itálico, tá vendo? Aí tem que botar primeiro. Vou botar aqui, ó, itálico, é 1 asterístico. Aí passa a ser o que você escrever aqui. Se eu escrever aqui, ó lá,
saiu por algum motivo, não sei porque ele... Peraí, vamos botar aqui texto. 2, vou botar 2 e 2, né? Shift Enter, olha lá, ficou negrito, né? Se eu fizesse com um só, ele ficou itálico, tá vendo? Mas se você, com o Colab, é legal porque você faz aqui. Eu quero botar eu quero colocar, por exemplo, aqui, ó, colocar como é que fala? Uma URL, né? Então que vai ficar bonitinho, tá vendo? Para poder clicar. Aqui você põe o que eu quero, né? Aqui eu ponho minha URL lá, minha URL, né? O que você escreve aqui dentro do colchete vai aparecer aqui, ó, né? E aqui você põe o endereço da página, tá bom? Obviamente que se eu executar isso aqui, vai estar aqui, se eu der aqui vai dar erro, né? Não vai achar página nenhuma, mas ele tá vendo? Ele vai tentar abrir abrir alguma coisa ali, tá bom? Isso aqui é ter lixo, não quero mais isso aqui. Vem aqui, lixinho, tá bom? Legal. Pessoal, para quem viu rapidamente, vocês devem ter visto lá, quer dizer, Python. Python é uma linguagem super simples, né? Se eu vier aqui escrever x igual a 1, o que aconteceu? O que eu estou dizendo aqui é essa variável x, tá certo? Eu aloquei a ela o valor 1, né? É mesmo? Se eu fizer x aqui, que eu estou chamando a variável, é legal, o Colab já me mostra aqui, né? Olha lá, ela vai mostrar o valor da variável, tá bom? Então aqui... Então vamos lá, se eu chegar aqui e fazer y igual a 2. Legal, essa variável eu guardei y igual a 2. Não, peraí. Posso voltar na célula e executar de novo, tá? Não é mais 2 que eu quero, y igual a 50. Se eu executar essa célula de novo, se eu chamar o y aqui, tá? Olha lá, vai ser a última. Se eu voltar para cá e mudar, muda de novo, tá? Por exemplo, vamos fazer o seguinte, ó, vou escrever aqui uma variável π, 3.1416. Legal. Essa variável π tem esse valor. Aí eu venho aqui, ó lá. Se eu chamar o valor do π, 3.1416. Essa é uma grande vantagem do Python, tá? Pode não parecer para vocês, mas vocês estão vendo a simplificação? Eu não tive... eu escrevi que o π era 3.1416. Essa é uma variável float, né? Eu não precisei nem falar nada. Para quem programa em C, vocês têm que fazer a declaração, essa é um float, papapá, de tantos bits, né? Essa aqui é uma inteiro de tantos bits. Aqui não precisa fazer nada. Quando eu escrevi isso aqui, a linguagem já guardou lá dentro o valor dessa variável associada com esse valor. Tudo na vida tem custo, né? Quer dizer, se por um lado ela simplifica para a gente, o Python é super fácil de olhar, o gasto computacional fica muito maior. Eu tenho que estar. Eu tive que. Quem bolou a linguagem, teve que guardar muito espaço. Teve que guardar muito espaço para se preparar para tudo isso, tá bom? Então, e legal. Aí eu posso fazer o que você quiser aqui. Eu posso dizer assim, eu tenho uma variável z, ela é igual a x mais y. Legal. Aí eu venho aqui, vou até pôr aqui já, numa própria célula, ó. Olha lá. 51, né? 50 mais 1, uma boa ideia, tá certo? Legal, mas olha que legal, pera um pouquinho. Botou aqui, se eu quisesse imprimir isso, eu posso escrever aqui, ó, print, né? Eu vou assim, ó, não, vou fazer diferente. Print, vou escrever aqui, ó, variável z igual, tá? Fechei aqui, faço uma vírgulinha aqui. Olha só, se eu mandar imprimir isso aqui, a variável z é igual a 51. Tá ok? Olha lá. Então é uma maneira de você fazer. Eu estou mandando imprimir um texto, vírgula, e o valor da variável. Ele já imprimiu aqui direitinho. Tá? Então, faço contas, tudo bem. Esse é o Python, só para a gente lembrar bem rapidamente aqui, né? Agora, o Python, essa coisa do imprimir aqui, né, é bem legal. Vou fazer mais coisa aqui. Por exemplo, eu escrevi aqui variável z, mas eu podia criar uma variável, podia criar uma variável texto, né? Então eu posso uma variável texto, isto é um texto, tá bom? Criei uma variável texto, tá? E aí se eu chamar essa variável,
ela é uma variável, tá lá, isto é um texto. Né? Eu posso fazer coisa com isso aqui, né? Eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó. O que acontece se eu fizer, o que acontece se eu fizer aqui e somar isso aí com o Z que eu criei ali? O que vocês acham que vai acontecer? O que acontece se eu executar isso aqui? Vai dar um erro. Por quê? Esse texto aqui é um string, né? E esse Z aqui é um valor inteiro. Ó, tá vendo? Ó, texto, ó lá, str e um Z. Mas vamos executar para ver. Olha lá. Opa, misturei, né? Ah, mas eu podia fazer o seguinte aqui, ó. E se eu fizer o seguinte aqui, ó? Se eu chegar aqui e fazer isto, transformar o Z, que é o inteiro, num string. Vamos ver o que acontece. Olha lá. Isto é um texto 51. Quer dizer, eu peguei o valor Z, que era um inteiro, tá certo? Ele é um valor inteiro, né? Ele é um valor inteiro. Né? Olha lá, o Z é inteiro. Mas quando eu transformei ele num string, eu usei, né? Olha, interessante que eu pus em cima, ele me dá um helpzinho aqui, né? Isso aqui virou, na verdade, 51 caracteres. E quando eu fiz a soma, ele somou os dois caracteres. Então, essa também são vantagens do Python, né? Isso é bem legal. Então, isso aí ajuda a gente bastante. Pessoal, o print dá para você fazer muita coisa. Na verdade, tem um negócio muito legal do print. Por exemplo, eu podia fazer aqui, print, quer ver, ó, print, o valor de pi é, né? Vou botar aqui, ó. Perdão, senão ele vai dar erro, né? O valor de print é. Lembra, eu podia vir aqui e escrever pi. Isso é uma maneira, certo? Vim aqui, executei. O valor de pi é 3, 14, 16. Mas hoje, o que é muito comum. Eu podia fazer bastante coisa. Eu podia vir aqui e fazer assim, ó. O valor de. O valor de. Eu queria botar aqui um valor variável, por exemplo, o valor x. Né? O valor de duas. Um valor de alguma coisa. Né? Vezes π é um valor aqui. Então o que eu faço? O valor é. Aí eu venho aqui e faço assim, ó. Tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Ponto. Format. E aqui eu vou botar aqui. Por exemplo, Z vezes π. Olha lá, fechou ali, né? Se eu escrever isso aqui, olha o que vai acontecer, vamos ver. Faltou o Z aqui. Z. Por quê? Faltou na verdade, o primeiro colchete era o valor de Z, né? Vezes o valor π é tanto, né? Então, o valor de 51 vezes π é 110 para papai. Então, na verdade, podia até botar aqui, só para a gente fazer, até ficar bonitinho. Ó. Z igual a 4. Tá vendo? O valor de 4 vezes π é tanto. Pô, mas ficou ruim. Quatro coisas aqui. Ah, eu podia vir aqui, ó, e botar assim, ó. Eu quero que esse segundo resultado aqui, né, ele seja... Por exemplo, eu seja 2 pontos, um decimal com 2 casas. Olha lá. O valor de 4 vezes π é... Quer dizer, isso é muito legal, porque todo string no Python, hoje em dia você pode... Qualquer string você define assim. Então aqui você põe os valores das variáveis e aqui você diz como é que você quer formatar. Tá? E aqui dentro você põe um formato e tal. Então é uma maneira. Quer ver? Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou deixar um link aqui, só para me lembrar, mas depois eu vou deixar esse para vocês aqui, ó. Esse link aqui, ele... Ah, quer ver bonitinho, ó? Vou fazer um link. Primeiro, ó, vou transformar isso aqui no... Como é que é lá? Ctrl+MM, né? Aí eu vou fazer aqui, ó. Eu vou botar... Isso aqui tem que estar assim. Aí a gente bota aqui, ó. Vou escrever aqui... Dicas de... formatos, né? Tem que ser junto aqui, e aí tem que ser entre colchetes aqui. Isso aqui vocês esquecem, não tem problema, bastava ter clicado isso aqui, né? Tá bom? Se você botar aqui, ele já deixava para você fazer, mas eu acabei fazendo aí.
Shift Enter, legal. Dicas de formato. Se eu clicar em dicas de formato, ó, ele vai automaticamente abrir, ó, Python String Format Cookbook, por exemplo. Aí tem, ó, o pi aqui, Então ele dá esse monte de dica aqui, tá bom? Então já fica mais bonitinho aqui, né? Para vocês guardarem, tá bom? Pois isso aqui eu deixo para vocês lá, ó, direitinho, tá? Uma coisa que é muito usada em Python, né, gente? Essa aula não vai ser impossível, mas tudo bem. Vamos fazer uma lista. Python tem uma maneira de você fazer lista, né? Que eu venho aqui e escrevo 1, 2, 3, 4, 5, né? Isso é uma lista. Se eu vier aqui, né, botar lá, lista. Olha lá. Eu guardei essa variável lista e isso aqui é essa sequência. A grande vantagem do Python é que eu podia fazer uma lista aqui, ó, lista qualquer, outro nome qualquer. Eu podia fazer assim aqui, ó, 1, 2, 3.6, chuchu. Perceberam? Quer dizer, essa minha lista X, né? Se eu chamar ela aqui, ó, olha lá, lista X, né? E executar isso aqui, olha lá. Vocês perceberam que não é uma coisa trivial. Eu coloquei dentro dessa lista valor inteiro, valor float e coloquei string. Tá? Quer dizer, a grande vantagem do Python é eu consigo misturar, numa lista de coisas, eu consigo misturar um monte de coisas. Vantagens, fica super simples de trabalhar com lista. Desvantagens, por baixo do pano isso é complicadíssimo. Por isso que quando a gente usar, nós vamos usar muito no curso uma outra biblioteca chamada NumPy, que trabalha com arrays, que na verdade é só números. Eu garanto que eu só vou usar números naquele array. Então eu já sei que eu vou usar números, eu trabalho de maneira muito mais simplificada. Tá bom? Com isso, né? E tem outra coisa, a lista, ela é unidirecional. Tá? Ela só tem ela tem uma unidimensional, só tem uma dimensão. Quando a gente vai usar o NumPy, que nós vamos usar muito, eu posso ter um vetor, né? Eu posso ter um vetor de uma coluna ou de uma coluna, de uma linha. Eu posso ter uma matriz de tantas colunas por tantas linhas. Eu posso ter um tensor, na verdade, de várias dimensões, né? Um cubo, né? Por exemplo, né? Eu posso definir, por exemplo, os dados de uma imagem, como eu comentei com vocês. Eu vou ter uma imagem de 125 pixels por 128 pixels, são a altura e largura da imagem, em 3 dimensões, mais 3 dimensões, eu tenho uma dimensão na vertical, uma dimensão na horizontal e mais 3 dimensões do RGB. Né? Se eu vou fazer vídeo, eu tenho uma 4ª dimensão, que é os frames, o frame do vídeo. Né? Então eu consigo um vídeo, eu consigo transformar ele num vetor, né, num tensor de quatro dimensões, né, de altura para cada frame eu tenho 3 cores e para cada cor eu tenho alturas e larguras, para você ter uma ideia. Então eu consigo fazer uma coisa super complexa usando o NumPy depois, né? Mas de uma maneira muito simplificada, a lista é um jeito simples de eu fazer isso aqui. Tá bom? Se vocês tiverem dúvida, por exemplo, na hora, eu posso vir aqui pedir, por exemplo, eu posso vir aqui dizer qual que é o type, eu não lembro mais, da minha lista. Tá? Da minha lista que eu pus aqui, né? O type, o que era isso? Isso é uma lista. Legal, beleza. Qual que era o type do Z? Minha variável Z. Era inteiro, né? Legal. Qual que era o type da minha variável π? Era um float. Né? Então esse type é uma função, né, do Python, que o argumento é a variável que você vai colocar, que ele te diz qual é o tipo dessa variável. Então isso é bem legal para a gente utilizar. Né? Pessoal, uma coisa importante, a gente usa muito dentro do Python, né, por exemplo, eu definir uma função. Isso é super importante. Né? Eu quero criar uma função. Por exemplo, eu vou criar uma função... Vamos criar uma função, por exemplo... vamos criar uma função para calcular, por exemplo, a área de um círculo. Sei lá, o que me veio na cabeça. Como é que eu calculo? Como é que eu faço isso? Primeiro, def, que eu vou definir a função. Então, sei lá, área círculo, né? O nome que você quiser aqui. Legal.
Eu vou fazer uma função que eu vou ter. O que eu preciso para calcular a área de um círculo, gente? Raio. Então vamos lá. Raio, certo? Aí eu venho aqui e falo, legal. Se eu te der um raio, eu calculo a área do círculo. Então a área vai ser igual pi, né? Pi. Ó, lembrando, por sorte já tenho o pi definido, né? Então olha lá, a área do círculo é o pi, né? Vezes o quê? O raio. Como é que é quadrado em Python? Alguém lembra? 2 asterísticos. Então a área é o valor do π vezes o raio ao quadrado. Ah, legal. Então isso aqui já deve... Vamos ver. Eu vou fazer uma função, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou ver antes que esse negócio funciona, né? Vamos ver aqui, ó. O π, ver se esse negócio funciona mesmo. Π, não, tá aqui, ó. O π tá lá, dá 3,14 e tá jóia. Em vez do raio aqui, não, vou fazer até antes aqui, ó. Isso aqui parece bobeira, gente, mas eu faço muito isso, viu? Eu vou criar uma função, eu faço uns testes antes, ó, raio igual a 2, né? Aí faço o π então vai ser o raio ao quadrado, né? Aliás, nem preciso botar nome, se eu executar isso aqui, ó, vamos ver se dá certo. 12, né? 3 ao quadrado vai dar 4 vezes, beleza, tá funcionando. Podia escrever aqui a área, tal. Agora, importante é o seguinte, mesmo que eu usei esse área aqui, eu usei o raio aqui, tá? Aí eu executo aqui, vamos ver, eu vou escrever o área aqui, ó, né? Eu estou fazendo fora da minha função, né? Quando eu criei essa função aqui, eu entrei com esse valor do raio, essa área e esse raio estão dentro da função, tá? Então mesmo que eu tenha outros valores aqui, externamente continua valendo aqueles valores ali. Então beleza, e aí eu posso fazer o seguinte, uma maneira de fazer, escrever aqui, ó, print, né? Olha que legal, vamos lá, print. A área do círculo de raio, né? É igual, Aí eu venho aqui, ponto, format. Então, primeiro ali a área do círculo raio, né? E aqui eu tenho área, certo? Correto? E aqui, legal, fechei. Beleza, olha, eu acho que minha funçãozinha tá bonita. Por enquanto só quero isso, legal. Então, executei, vamos ver, não deu erro nenhum. Vim aqui, olha lá. Vamos pegar aqui, vamos fazer aqui, ó. Vou pegar só aqui, C, Ctrl V. Área do círculo de raio. Vamos usar de cima que a gente fez pra gente fazer teste ali, ó. A raia 2 é do... Opa, beleza. Agora aqui, ó, se eu fizer 4, deve dar o dobro. Beleza? 50. Ok? Pô, isso aí, tá vendo? Bacana, né? Então, eu usei aqui a minha variável aqui e beleza. Inclusive o seguinte, ó, o que acontece se eu chegar aqui e chamar raio? Vai mostrar aquele que a gente fez ali em cima. Se eu chamar área aqui, qual área que ele vai mostrar, gente? Se eu chamar área aqui. Isso é importante. Tudo que você fez aqui dentro, ele se perdeu. Quer dizer, não perdeu. Ele está dentro da função. Isso aí é muito comum, às vezes as pessoas se confundirem. Coincidentemente, eu usei área aqui, usei área aqui fora, usei raio, mas esse área que está aqui, está aqui. Se eu chamasse, eu podia chamar o que eu quisesse aqui. Mas eu gostaria, não queria perder esse valor. Tudo bem. Ó, faço um return, né? Área. Olha só. Então eu vou mandar retornar isso aqui. Agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar aqui. I don't know that one. Minha área, minha Alexa, perdão, sei lá. Olha lá. Agora aqui, ó, eu falei área igual a área do círculo, entrei com 50, certo? Se eu chamar agora esse área aqui, o que aconteceu? Área. Desculpa. Boa. Claro, não tá anterior. Legal. Agora que eu fiz aqui. Beleza. Legal. Tá vendo? Então, aqui na verdade eu podia chamar do que eu quisesse, né? Então, mas aqui, então eu fiz isso aqui. E o legal, sabe o que é? Também tem o seguinte aqui, ó. Uma outra vantagem boa do Python é o seguinte.
eu podia chamar aqui raio, ó, raio e área, tá? Aí eu vim aqui, ó, opa, de novo, para não fazer besteira de novo, aí eu venho aqui, ó, raio, área e executei a função, né? Beleza, ficou igualzinho, função 50, blá. Mas agora, olha, ó, o área é o valor que eu calculei aqui, e se eu chamar aqui o raio, agora o que ele vai fazer? Ele vai me dar o 50. Por quê? Porque agora, quando eu executei a função, ela retornou os dois valores. Olha que legal. Raio, área. Perceberam? Não precisa ser o mesmo nome, tá, gente? Podia ser aqui raios, sei lá, e aqui área do círculo. Beleza, tá? Beleza, agora aqui vai ser, vou mudar aqui só para não botei aqui, deu outro valor. Tá vendo? Deu esse nome, esse negócio tão grande. Se eu chamar o área aqui, na verdade, ele vai chamar o anterior, né? Agora a nossa saída aqui era a área do círculo, né? A área do círculo, tá bom? E cara, isso aqui tá feio pra caramba, né? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos botar aqui também, vai ficar bonitinho, né? Ponto 2F, né? Acho que é isso, né? Vamos ver, tá? Mais bonitinho, né? Pessoal, beleza? Tranquilo? Ó, quem tá meio... Putz, eu não tô... É só... Python é muito fácil, mas tem que ficar... Tem que usar. Nós vamos usar aqui no curso, vai ser coisa básica que a gente vai usar, não vai ser nada complexo. E a ideia é que vocês vão pegando as ideias. Mas quanto mais projetos vocês forem fazendo, vocês vão ter que se envolver. Mas o que eu queria só mostrar, mas de qualquer maneira a ideia, quer ver rapidamente aqui, eu posso usar várias funções externas, né? Vocês lembram? Eu podia por exemplo, a gente usou o pi, eu criei o pi aqui, né? Mas eu podia, por exemplo, importar, por exemplo, acho que eu botei lá por exemplo, importar mat. O que é o mat? O mat é uma biblioteca, né, do Python. Aí eu venho aqui, ó, eu posso vir agora que se eu chegar aqui e escrever mat, ponto, ó, ele vem aqui, olha, tem um monte de coisa aqui. Então, inclusive o pi, tá? Então, se eu executo isso aqui, ele já me dá um pi com mais precisão. Perceberam? Né? Eu posso calcular seno, cosseno, etc. Então, essa aqui eu importei essa biblioteca de matemática que é interna do Python, tá? Eu tenho outras, né? Acho que eu tenho NumPy, que é muito importante. Eu peço a vocês que vocês derem uma estudada legal nela. O Matplotlib é outra biblioteca super importante também. Eu tenho o Matplotlib, né, que é para graficar, e tenho o Pandas, tá? Eu vou deixar uns exemplos para vocês, explicando direitinho. Por exemplo, o Pandas é muito importante. O pessoal brinca que é o Excel para o cientista de dados, tá? Então a gente vai fazer no Pandas. Eu posso, por exemplo, criar um dataset. Eu dei um exemplozinho para vocês lá que eu posso criar né, defino, né, com dicionário. Eu posso criar uma biblioteca. Eu posso criar uma biblioteca em Excel, ou um dataset em Excel e trazer para o Pandas, ou CSV, que é muito comum. Eu posso trazer de uma URL, né? Eu vou pôr um exemplo para vocês, fica mais fácil. Vou subir um exemplo, vou mostrar para vocês subirem, pegar um exemplozinho de... Eu vou pegar um dataset, sei lá, deixa eu pegar... eu vou pegar um dataset de, por exemplo, estados brasileiros com população, etc. Daí acho que fazer alguns exemplos para vocês verem como é que eu subo do computador e como é que eu subo para o Colab. Esse que é legal, pegar um dado do teu computador, como é que eu subo para o Colab. Então, eu vou deixar gravada essa aula. Então, vou deixar essa... Como agora não dá mais tempo, a gente já terminou o tempo da aula, mas eu deixo gravada essa aula. Até o final de semana eu gravo e deixo para vocês essa aula pronta, para vocês poderem entender melhor isso aí. Porque nós vamos usar, não se preocupe, porque a gente vai usar bastante durante o nosso curso. Tá bom?
Hoje não foi uma aula, foi só dei só uma geral, porque teoricamente vocês já deviam saber essas coisas do Python, mas eu acho que é importante para quem nunca viu, até como vocês comentaram, alguns não conheciam o Colab, e o Colab é muito legal. Tá? Então, e aí vocês vão ver lá em cima no Colab, lá, né? Não esquece que se for aqui no Colab, esse cara que tudo que a gente fez aqui, ó, vocês podem vir no file aqui, ó, download, tá? Download, vocês podem fazer um download como uma lista, um string, em Python, né? Como um programinha em Python, né? Ou você pode trazer como um Jupyter Notebook. Para o teu computador, você tem no computador, você pode rodar de novo. Tudo que a gente fez aqui, vocês rodam de novo no teu computador, tá? Não, mas se tá lá, a maioria das normais tá, mas quando não tá, dentro do Colab você põe um pip e instala. Você usa exclamação, pip, né? Pip install para a biblioteca. E ele já automaticamente. O que você tem que lembrar é que ele vai salvar naquela sessão, você vai fazer tudo que você foi fazer. Aí você foi embora, aí você voltar de novo lá, você vai ter que instalar de novo. Tá? Mas, basicamente, por exemplo, essas todas, o Matplotlib, todas estão instaladas lá. No caso específico, no caso do TensorFlow, a única coisa nós vamos botar uma interrogação, um sinal de porcentagem, e nós vamos dizer, olha, vou usar TensorFlow 2.x. Só para avisar o Colab que eu vou querer rodar TensorFlow 2, porque você pode rodar o TensorFlow 1 também com ele. Então, eu vou mostrar, a gente vai, vamos botar o 2 só para garantir, e aí ele vai, essa é a vantagem do Colab, né? Essas bibliotecas estão todas lá já instaladas, ainda menos trabalho para a gente. Tá? Pessoal, continuando então, né, o que nós vimos no tempo normal da aula, nós paramos a hora que nós já havíamos importado a biblioteca MAT, né? Eu comentei da biblioteca de matemática, né? Vocês lembram? A gente importa, né? A gente chama aqui, eu poderia, por exemplo, chamar o pi, lembra que a gente comentou, né? Na nossa aula, por exemplo, aqui. Tá certo? Beleza. Mas eu tenho outras, por exemplo, eu posso ter, por exemplo, essa daqui, ó. MAT, POL 3x3. O que é isso aqui? Ó? Eu estou fazendo 3, quanto é 3 elevado a 3, tá? É potência. E assim por diante. Eu posso ter senos, cossenos, né? Quer ver? Para a gente dar uma olhadinha na seno e cosseno, vamos baixar aqui a Matplotlib, por exemplo. Acho que vai ficar também legal. Vou criar duas listas aqui. Ó, uma lista X, 1, 2, 3, 1, 2, 3.4, 6, 8, a Y, 2, 4, 8, 9, 7, sei lá, vou botar aqui. Não, certo? Vamos botar 10 aqui. 9.7. Só para ver como que acontece aqui. Tá? Olha lá. Certo? Então o que eu fiz aqui? Eu tenho os valores de X e tenho os valores de Y aqui. Tá certo? Olha, bem interessante, né? E aí aqui, olha, eu dei o plt.plot, ele vai plotar então, né, o valor de x versus o valor de y, certo? Aqui eu tenho o y, aqui eu tenho o x, né? Que até para a gente não ter dúvida, eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Vou fazer 20, 40, 90, 100, 70, 100, sei lá. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Tá? Só para vocês verem. Então, quer dizer, realmente, ó. Então aqui eu tenho os valores de y, né? E aqui eu tenho os valores da minha lista X. Então eu mandei simplesmente plotar essas duas listas, tá? X e Y. Falei que a cor era verde, eu podia vir aqui e colocar red, tá? Valor, eu quero que isso seja vermelho. E observem que o default, né? Como eu não falei nada, se eu não colocar, ó, isso aqui, vou tirar isso fora, tá? O default, quando eu mando plotar isso aqui, ele me plota linhas, ele conecta com os pontos, tá? Eu podia então colocar, além disso, eu quero botar um marker, né? Quer dizer, eu quero botar uma bolinha aqui em cada um dos pontos, em vez da bolinha, podia ser um maisinho, por exemplo, vamos ver o que acontece aqui, ó. Tá? Fica um maisinho, tá vendo? Né? Depois pode botar a cor do marker, quer dizer, aqui dentro tem uma série de variações que a gente pode obter. Não se esqueçam que a gente tem lá no nosso GitHub, a gente tem o que a gente chama uma espécie de cola, né?
dessas bibliotecas que vocês podem dar uma consultada. Eu acho que é legal, tá? Dar uma consultada lá no nosso GitHub, tá? Vocês lembram lá, né, que eu tô falando, né? Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Só pra vocês lembrarem lá. Certo? Vamos lá para o nosso GitHub. Tá ok? Se a gente for ver aqui no GitHub, tá? No GitHub aqui, ó, da aula 4, essa parte de documentos, vocês vão, por exemplo, o Matplotlib tem esse sheets aqui, ó. Se você abrir isso aqui, tá? Vocês vão ter aqui, ó, um monte de colinha de tudo como é que eu faço, o que eu todos os comandos, etc, para mim usar o Matplotlib, tá? Eu deixei para vocês aí. Eu tenho aqui também tem outro, explica mais ou menos algumas, tá vendo, algumas coisas básicas, né? Como é que eu faço para fazer algumas impressõezinhas, alguns gráficos, tá? Para ajudar vocês, tá certo? E uns mais bodosos aqui. E aí tá, então eu deixei a mesma coisa eu tenho para o Pandas e a mesma coisa que eu tenho para o NumPy. Então eu acho que vale a pena depois vocês darem uma consultada, porque isso aqui é bem legal. E obviamente tem um livro, né? Acho que todo mundo já deve ter visto o livro que eu deixei, que é um livro super legal, né? Para quem não viu ainda, eu não tinha nem se tocado. A gente tem esse livro aqui, né? Que é muito bom, do Jake Van der Plas, da Google. Esse cara é 10, tá? E aqui ele tem todo um curso de Python, né? Aí você ele vai explicando, tal, devagarinho, tudo, né, de ponta a ponta, as coisas mais importantes do Python, que é a base para o Python, com foco para o Data Science, tá bom? Legal. Voltando então para o nosso curso aqui. Legal. Então a gente fez as marcas, etc. Muito bem. Se vocês viram aqui, eu deixei aqui, né, a cor vermelha separada do marker, né? Se eu colocar, por exemplo, fazer o mesmo gráfico de novo, só x, y e go, percebam que ele vai direto aqui, ó, tá vendo? Ele foi o GO, né? Se eu botar aqui RO, ele vai ser Red O, tá vendo? Ele vai direto, né? Não foi direto. Tem um problema, gente, aqui, ó. Como eu mudei aqui, eu mudei esse Y aqui, ó, é importante. Aqui, na verdade, então eu quero que eu vou até 120 aqui, ó. Não, deixa eu ver até onde aqui, ó. Eu tenho 120, acho que tá bom, né? Até 120. Aqui, ó. Vocês perceberam? Isso aqui é o seguinte, ó. Esse plot axis aqui, o que eu fiz foi o seguinte. Isso aqui, na verdade, o de cima não tinha. Você pode, vamos tirar isso aqui só para vocês verem primeiro, né? Quer ver, ó? Se eu fizer isso aqui, olha lá. Ele automaticamente aqui, ó, ele foi lá e gerou os eixos aqui, tá ok? Agora, se eu quero, né, eu quero que comece do zero, por exemplo, aqui e tal, eu quero de 0 a 10 e quero ir de 0 a 120. Tá bom, então eu estou definindo como é que eu quero o meu eixo, tá? Então você define, porque eu queria que começasse do zero e do zero aqui, tá certo? Então aqui eu estou dizendo, então aqui eu tenho o x mínimo, né? O x mínimo, x máximo, y mínimo, y máximo, tá? Então é nessa ordem. E observem também, pessoal, que nesse gráfico de cima aqui, ele tem essa mensagem, né, que veio que a hora que você plotou, ele aparece aqui, tá? Se você botar um ponto e vírgula aqui, tá certo? Eu simplesmente não aparece daí. E olha, eu já usei uma outra funçãozinha importante aqui, né, um método aqui do Matplotlib, né? De acordo? Porque a gente está o PLT é porque, né? Eu importei o matplotlib.pyplot splt. Então PLT na verdade é a maneira, em vez de eu escrever matplotlib, eu venho aqui e ponho só o PLT, né? Então PLT. Eu posso ter o título, então eu escrevi aqui, ó, né? My graph, vou botar aqui, ó, meu gráfico, meu primeiro gráfico, né? Meu primeiro gráfico, tá certo? Então isso aí vai aparecer aqui, né? Meu primeiro gráfico. Eu tenho outros títulos com um pouquinho mais em cima, o subtítulo, subtitle, etc. Subtitle também. Eu posso dar uma pesquisadinha, depois dar uma olhada lá na colinha, veja como é que eu faço para escrever aqui o valor
eu posso escrever aqui o que eu tenho no eixo Y, o que eu tenho no eixo X. Vocês vão aprendendo, lembrando que o seu curso é um curso de Cebola, né? Aqui, por exemplo, só mandei imprimir só. Se eu não pus nada aqui, o X, tá vendo? Ele fez o X, né? Fez um X variando aqui, X com X, tá bom? Legal. Vamos puxar o NumPy aqui. Beleza. Perceberam? Eu não precisei instalar. Talvez não esqueçam que no computador de vocês, se você está usando o Jupyter Notebook, né? No teu computador, pode ser que não esteja com o NumPy instalado. Se você instalou ele do zero, vazio, então pip install NumPy, tá bom? Você instala essa biblioteca do Python, tá ok? Lembrando então que o NumPy é uma biblioteca, né? Uma biblioteca super importante para gente, que ela trabalha com arrays, né? Que são matrizes basicamente, né? Então, por exemplo, aqui, ó, né? Vou criar uma matriz aqui, por exemplo. Vou criar uma matriz, né? Eu vou fazer uma mais simples antes aqui, só para a gente. Eu vou criar uma matriz aqui, ó. Vou criar um array, tá? Então ele é NP, tá? Porque ele é, porque para dizer que é NumPy. Aí eu vou fazer aqui array, tá? Eu quero criar, perdão. Até ele já me ajuda aqui, né? Vou criar um. Podia também, podia, né? Mas eu vou fazer aqui, ó, um arrange, tá? Eu quero fazer então um arrange, ó, que vá da onde o start dele, tá? Até onde ele vai, tá certo? E qual um step. Então eu quero fazer um arrange aqui. Eu quero fazer um arrange de 0 a 10, tá certo? Com um step de 1, tá ok? E vou mandar imprimir esse cara. Olha lá. Ele me criou um array 0, 1, 2, 3, até 9. Perceberam? Isso é muito importante. Da onde eu começo, né? Até aonde vai, mas excluído, tá certo? Isso é muito importante quando você faz o arrange aqui, tá? Ele é o inicial. Isso em Python em geral, em Python é assim, tá? Ele vai desse ponto até esse, excluindo esse, e qual que é a distância de cada um. Se eu botasse aqui, ó, ponto 1, olha o que vai acontecer. Eu vou de 0 até, né, até o 10, né, excluindo o 10, de 0,1 e 0,1, tá ok? Então aqui legal. Então aqui, por exemplo, eu fiz vou fazer um aqui que eu quero sair do 0, 4 vezes np.py, lembra? Da mesma maneira do mat, né, eu podia usar o mat, mas eu vou usar direto, já que eu posso, né? Ó, se eu fizer aqui np.py, olha lá, eu já tenho aqui, né, um pi aqui dentro também, tá certo? E é melhor eu usar esse aqui, que eu estou usando no NumPy, e lembra que eu comentei que ele é com C, né, por baixo, é super rápido e tal. Então vale a pena. Então aqui o que eu estou fazendo, eu estou executando, quando eu executo esse cara, olha lá, eu vou criar então aqui uma matriz, né, uma matriz, um vetor na verdade, né, que vai de 0, né, até o valor de 0 até 4π, tá certo? De 0 a 4π, de 0,1 e 0,1, tá ok? Vamos checar aqui, ó, posso checar, lembra que a gente checou lá na aula, né? O lista, inteiro, etc. Se eu checar a mesma coisa aqui, ó, esse vetor que eu criei, ele vai dizer então que isso aqui é um array, tá bom? Um array de NumPy. Perfeito? Legal. Agora olha só. Eu vou pegar esses valores que vão de 0 até 4π, olha lá, e vou criar um valor y, que nada mais é do que o seno desse x. Y igual ao seno desse x. E é legal, ó. Então vamos dar uma olhada nesse cara aqui. Tá vendo aqui? Tem o nosso seno, né? Mesma coisa, título. E um ponto novo que a gente colocou aqui foi o grid. Tá vendo? Quando eu coloquei o grid aqui, ó, se eu tirar o grid, tá, essa é mais uma característica, ó, sem o grid, é o que nós já tínhamos visto antes, né? Quando eu faço, esse é o default, quando eu faço um plot, né, usando o matplotlib, mas legal, eu acho que o grid também, inclusive quando eu estou usando esse tipo de função, é bem bacana, tá ok? Legal, né? Bacana. Vamos fazer outra coisa aqui agora, ó. Eu quero fazer o seguinte, ó, isso aqui vamos quebrar em 2 pedaços. Vamos pegar isso aqui primeiro,
Tá? Vamos pegar esse pedaço primeiro, para a gente dar uma analisada aqui. O que acontece? Ó, vamos analisar pedaço por pedaço. Primeiro, o que é isso aqui? Ó? Ah, isso aqui, quer ver? Vou pegar isso aqui, até fazer aqui, tá vendo? Ó? O que acontece se a gente coloca isso aqui? Ó, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, eu estou definindo que essa função, olha só, lembra que ela era menor, o default dela era acho que algo como 5 polegadas, mais ou menos, aqui esse tamanho mais ou menos, né? Quando eu botei 10 por 5, eu estou dizendo que eu quero que ele tenha esse 10 aqui, né? O tamanho maior aqui, acho que é uns 20 e pouco, e esse 5 aqui. Isso é mais ou menos, você testa para ver o tamanho que você quer, tá bom? Então, uma vez que eu defini isso aqui, ele fica para as próximas. Legal. Então, olha aqui, ó. Eu vou definir, então vamos dar uma analisadinha que eu quero fazer aqui, ó. Ah, legal, eu quero construir uma figura desse tamanho. Eu vou definir o meu valor x como sendo, né, um vetorzinho aí, né, um array, que vai de 0 até 4π, tá vendo? 2 vezes 2, né? Ou 2 vezes 2π, certo? Isso aqui é, até para ficar bonitinho, vou fazer assim aqui, ó. Eu quero fazer 2 vezes 2π, que é um período. Na verdade, eu quero que vá de 0 até 2 vezes um período, tá certo? Né? E aqui o meu espaço. Legal. O meu y vai ser 1 vezes... O que é esse 1 aqui? Ó, isso aqui, na verdade, se eu fizer isso aqui, ó, como se não tivesse nada, né? Então, o que vai acontecer? Vou mandar plotar, dar um nome, põe o grid. Esse show aqui, quando eu ponho o PLT show, na verdade, dentro do Jupyter Notebook eu não preciso desse PLT show porque ele é automático. Se você for usar o Matplotlib num programinha, né, quando você faz, se você fizer um programa em Python separado para rodar diretamente, por exemplo, programar isso usando o Matplotlib no teu computador, por exemplo, no terminal, né? Numa linha de comando ou o que seja, né, fazer um programinha em Python normal, você obrigatoriamente tem que colocar o plt.show, tá? Então eu vou colocar aqui. Então aqui na verdade ele não precisaria, mas a gente coloca. Então beleza. Então olha o que eu tenho, é o que exatamente o que eu tinha antes, certo? Não mudou nada, ok? Eu coloquei o título, a minha função seno, legal, papapá. Mas olha que legal, gente. O que acontece se em vez de 2 aqui eu colocar 5 aqui? Vamos ver o que acontece? Poxa, eu tenho 5 vezes, né? Eu tenho 5 períodos aqui, correto? Olha lá. Eu separei isso aqui, é um período, ó. 5 períodos, né? Podia até ficar mais bonitinho, ó. A gente podia até fazer, se vocês quisessem, a gente podia... Ups. A gente podia fazer uma coisa legal aqui, ó. Eu podia fazer assim aqui. Eu podia vir aqui, ó, e colocar assim, ó. T igual a 5. Aí eu vinha aqui, ó, e colocava T aqui, certo? Algo assim, ou melhor, né? Por exemplo, né? Ou a gente pode fazer até mais bacana ainda, vou fazer até diferente, ó. Isso aqui eu vou fazer isto aqui, ó. Ctrl X, na verdade eu vou fazer diferente. Eu vou fazer isto aqui, o meu período básico, sei lá, né? Então, na verdade, isso fica o T. Aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Isso aqui é uma variável que vai... E daí eu vou fazer, sei lá, número de períodos igual a 5, né? Então, olha só que fica aqui, ó. Então, eu vou botar assim, ó, nt, né, que é aquela variável, vezes t. Se eu fizer isso aqui, né, não vai mudar nada. Né? Legal. Eu tenho o número de períodos. Puxa vida, então eu vou fazer uma... Olha que legal. Isso aqui eu vou chamar de A, né, de amplitude, tá certo? Aí eu venho aqui e escrevo A igual a 3, tá certo? Olha só, se eu faço isso aqui, né, olha lá, eu tenho então aqui, eu estou fazendo, né, eu tenho a minha função, aqui eu ploto uma função seno, né, com um número de períodos 5 períodos e amplitude 3, olha que facilidade. E aqui eu começo a fazer uma coisa mais genérica, tá bom? Legal. Então tá, voltamos ao original aqui, só depois a gente vai brincar. Só que eu vou fazer o seguinte, o que vai acontecer se eu quero plotar isso aqui, mas eu vou fazer a mesma coisa plotando aqui um cosseno. Inclusive eu tenho um cosseno, esse aqui está com um período de 2 e o período 4. Vamos ver o que acontece aqui, ó.
né? Olha só, eu tenho o seno, ela na verdade, olha, eu plotei isso aqui e depois isso aqui. Essa figura, ela é composta então do seno e de um cosseno. São diferentes, o meu seno aqui com 2 períodos e o meu cosseno aqui com 4 períodos, tá lá, 4, esse aqui com 2, esses dois estão com amplitude 1 aqui, tá bom? Tá? É uma maneira, então quando você coloca dentro de uma célula os dois, ele imprime um e coloca outro. Mas eu poderia fazer o seguinte também, uma outra maneira, eu defini aqui, olha, eu tenho um meu valor de x, tá certo? Que é minha variação do x, eu vou deixar igual nos dois e eu vou criar duas funções aqui, ó, tá ok? Uma z e uma t. Olha só o que vai acontecer se eu fizer isso aqui, né? Percebe, ó? Uma z e uma t. Olha só que bacana, né? Eu tenho essa daqui, né? E tá bom? Legal, né? Bacana, né? Eu fiz aqui uma função seno, né? Que é a y, tá vendo? Uma função seno, né? E uma função t. Na verdade, o z eu não usei aqui, né? O que eu fiz aqui foi o seguinte, ó. Eu fiz, porque aqui eu tinha feito duas separadas, estão vendo? Aí o que eu fiz aqui, na verdade, o z, deixa eu até tirar ele fora aqui pra vocês verem que essa aqui não... Aqui, ó. O z... Agora eu fiz diferente. Eu fiz, na verdade, se eu tiver o mesmo x aqui, eu posso plotar duas funções diferentes, da função y, que é a função seno, e posso plotar, então, uma função t, que é a função cosseno, né? Então eu executo aqui, ó. Eu tenho as duas no mesmo gráfico. E observem que ele automaticamente, eu não defini qual que era a cor. Ele vai criando uma cor dentro de uma sequência default. Você pode dizer qual a sequência de cores, ou você pode dizer qual é a cor que você quer. De novo, é uma das características que você pode, quando você plotar, lembra? É a mesma coisa, plotei aqui, eu posso dizer qual que é a cor que eu quero, tá bom? Legal. Mas olha que bacana. Lembra que comecei a fazer umas coisas aqui em cima, a gente fez algumas variações. Isso aqui está começando a ficar com cara que eu podia fazer isso aqui uma função, né? Aí eu vou variando aqui. É a coisa mais normal que tem no Python a gente trabalhar com uma função. Então vamos definir uma função senoidal. Eu vou chamar o número de períodos aqui, lá chamei de t, né? Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Vamos botar nt, né? O número de períodos, né? Igual a 1. Amplitude, eu chamei de A, né, gente? Lá, então vamos chamar A de aqui, para chamar igual, ficar bonitinho. Então, A igual a 1, né? E eu criei um aqui, fase igual a 0. Então vamos lá. Tamanho da figura, então vai ser uma função. Tamanho da figura. O x vai variar de 0 até o número de períodos, né? Que é nt, lá, o número de períodos que eu vou entrar aqui. Quando eu botei igual a 1 ali, significa que se o cara esquecer, se eu não pôr nada, vai entrar esse valor 1 aqui, tá bom? Eu mostro para vocês. Vezes, né? Lembra lá, o período, o t, né? Que eu tinha lá, no caso aqui, tá dentro da função, não preciso me preocupar. Poderia também chamar t aqui, vocês definido aqui internamente. Vamos fazer, vai. Vou definir aqui porque isso é fixo, né? Então t igual a isso aqui, tá vendo? Vai ficar igualzinho lá, né? Ctrl X, isso aqui vem aqui. Então t é igual a isso, né? E aqui eu venho vezes t, ok? Então t é igual a isso, defini o tamanho da figura, defini então minha variação do eixo x, né? O meu valor do y vai ser o a que eu coloquei aqui, vezes o que é o tamanho, que é a minha amplitude da minha senoide, né? E o que eu vou pôr aqui, ó? Eu coloquei o seguinte, aquele x ali, ó, eu fiz o seguinte, essa fase, né? Se eu não fizer nada, é o seno do x, tá certo? Se eu começar a variar esse valor aqui, eu começo a botar o quê? Valores de π, por exemplo, né? Eu vou deslocando πs aí, né? Então, essa fase seriam frações de π, ok? Vou fazer o plot desse x e desse y. Botei um título, grid, show. Vamos ver se tá. O que vai acontecer? Nada, né? Agora eu vou precisar. Então essa é a minha função, ok? Beleza. Então vamos lá, vamos mandar plotar. Então aqui, ó,
eu vou fazer o seguinte, na verdade eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou plotar esse cara sem nada aqui. Vamos ver o que acontece? Ó, vou mandar fazer a minha função. Olha só. Mandei rodar a função. Lembra? Não pus nenhum parâmetro dentro dela, mas lembrando que eu tenho meus parâmetros meu parâmetro aqui é 1, 1 e 0, ou seja, eu tenho amplitude igual a 1, eu tenho um período igual a 1, amplitude igual a 1 e fase igual a 0. É uma bela senoide, não é? Aí eu podia vir aqui, ó, e aí colocar o seguinte, vamos colocar isso aqui, para a gente não esquecer. Vou botar isso aqui. Eu posso pôr direto na sequência, mas olha, aqui eu vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui. O que acontece aqui se eu faço isso aqui? Vamos ver o que acontece. Então vamos lá. A hora que eu botei aqui menos meio, olha o que aconteceu aqui. Né? Apareceu isso aqui. Tá certo? Né? Porque aqui apareceu o quê? Essa fase foi meio, né, do π. Perfeito? Né? Então ela virou um cosseno aqui. Vamos botar. Se eu botar aqui mais, vamos ver, ó. Olha lá. Perfeito? Né? Uma função cosseno. Ok, gente? Legal. Aqui eu venho aqui, ó. Número de períodos. Vamos botar aqui 5. Olha lá. Né? Amplitude 10. Ok? Perfeito. Então eu criei aqui um gerador de ondas, né, de ondas senoidais, né, onde eu entro então, né, com o meu número de períodos, amplitude e fase. Perceberam, gente? Como é legal? Quer dizer, então eu estou usando aqui o Matplotlib, eu estou usando então estou usando seno, estou usando cosseno do NumPy, eu estou usando o π do NumPy, eu estou criando o arrange, que é o meu array criado, né? A variação, criei um array artificial aí a partir de uma função arrange do NumPy. Quer dizer, isso aqui super rápido, super otimizado, eu consigo então... Isso é muito comum, e até em projetos que a gente vai fazer coisas desse tipo, porque às vezes eu preciso gerar um seno, por exemplo, gerar uma função qualquer para mim poder aplicar num modelo, por exemplo. Né? Então é legal, isso é importante a gente conhecer. Tá bom? Vamos lá. Pandas. Pandas como eu comentei com vocês rapidamente na aula, né? No tempo regular da aula. Pandas é uma função, é o Excel para o cientista de dados. Vamos lá, vamos importar ele aqui, né? É uma função que já está habilitada dentro do Colab, senão vocês na máquina de vocês pip install pandas ou usando o Conda, ok? E é instalado super simples lá, é super poderosa, tá ok? Vamos ver aqui uns casos. Por exemplo, a primeira maneira que você define uma função, você pode vir aqui, né? Olha só, eu posso usar um dicionário, tá ok? Eu venho df igual a pd.dataframe, isso aqui é para mim criar um dataframe, tá ok? No caso eu vou criar. Quando você cria, então, um dataframe em pandas, você tem que dizer qual que é o label, tá certo? Quer dizer, na verdade eu estou dizendo label. Eu estou criando na verdade eu chamei de label aqui, na verdade eu estou criando uma coluna, né, dessa minha planilhazinha aqui, né, dessa minha tabela que eu chamei de label, que vai ser A, B, C, valores, no caso strings. Criei uma coluna que eu chamei de valor 1 aqui e outra coluna valor 2, tá certo? Beleza. Sempre que eu crio, busco, é importante a gente fazer isso aqui e dar uma checada qual que é o shape. Eu sei que eu estou esperando vir aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? Eu vou ter 6 linhas, tá vendo? Cada um disso aqui são 6 linhas e vou ter 3 colunas. Então é mais ou menos o que eu estou esperando. Vamos ver se eu executo isso aqui. Opa, 6 linhas por 3 colunas. Oba, legal. Então isso parece que funcionou. Vamos dar uma olhada no jeitão disso daqui. Opa, legal, olha lá. Esse data frame aqui, ó, que é um data frame nada mais é que um nome bonito aqui para uma tabela, né? Olha lá.
Esse é o índice, 0, 1, 2, 3, 4, 5, se eu não falar nada, ele é o índice. Aqui está a minha coluna label, que são meus labels, pode chamar o que eu quiser, valor 1 e valor 2. Perceberam? Legal. Existem algumas funçãozinhas embutidas aqui dentro do Pandas que é muito bom. Por exemplo, df-info é super importante. Ele vai me dizer ele vai me dar um pouco de informações sobre a minha tabela, sobre o meu data frame. Aqui é fácil, eu estou trabalhando com 6 linhas e 3 colunas, mas imagina que eu baixei um dataset de 5.000 linhas, 37 colunas, com tipos diferentes, strings, inteiros, floats. Fica complicado, né? Mas olha que bacana. Eu clico isso aqui, o info ali me diz: ah, isso é um data frame de pandas. Ah, isso é um data frame, legal. Eu tenho 6 entradas, né? O que vai de 0 a 5, esses que é o meu index. Ele está me dizendo aqui, olha, tá o índice que vai de 0 a 5. Olha só. Eu tenho então 3 colunas, tá certo? A coluna label, value 1 e value 2, tá certo? Elas têm 6 valores não nulos, sendo que a primeira label é um objeto, né? Que na verdade é string. Sempre que você tem string, vocês vão ver aparecer como object. A coluna value 1 aqui, ó, é um inteiro de 64 bits. Olha lá, tá vendo? Como eu entrei tudo com valores inteiros, ele entendeu que isso aqui tudo é inteiro. E quando eu entrei float, tudo é float. Quando está misturado, ele não entende, e aí eu teria que talvez forçar. Eu quero que tudo seja inteiro, eu quero que tudo seja float. Tá ok? Eu tenho comandos para fazer isso. Legal? Olha só. Legal, eu tenho três colunas. E se eu quiser criar uma quarta coluna, por exemplo, uma coluna value 3 aqui, e eu quero que seja uma coluna assim, ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Olha só, vamos ver o que acontece. Olha lá, olha que legal. Super simples. Tá ok? Quer dizer, eu criei uma outra coluna. Eu podia vir aqui e, tá vendo? Ó, e fazer uma quarta, uma quinta, o que você quiser. E aí basta que eu diga, eu quero dentro desse data frame criar uma coluna que tenha esse nome, o nome que você quiser, e aqui os valores que eu quero dessa coluna. No caso, os valores, né, coincidente com o número de linhas que eu tinha. Tá? Se eu fizer o info agora de novo, olha que legal, ele vai mostrar que eu tenho uma quarta coluna, que é booleana, porque ele também interpretou que trues e falses são booleanos, né? E eu usei true e false com letras maiúsculas aqui no T e no F, então isso são palavras reservadas, pode ver que ficou azulzinho aqui, né? São palavras reservadas do Python. Se eu usasse tudo true com T aqui, ele não interpretaria, tá certo? Se eu fizer isso aqui, ó, ele vai dar um erro, porque ele vai dizer, opa, existe uma variável true que você não definiu. Você tinha que ter escrito true igual, eu podia ter feito true igual a 1, true igual a true, beleza, tá? Mas como eu fiz com letra maiúscula, algumas palavras são reservadas do Python. Então, beleza, ele veio aqui e já entendeu. Joia, ele entendeu que isso daí, esse true, é um valor 1, né? Tá bom? Legal. Então, era legal, aí nós fizemos o... Aqui, beleza. Outro modo interessante, que é muito útil para a gente aqui, um método legal que a gente tem, é o ready e o tail. O ready, é a cabeça, né? Ele vai me dar uma tabela, imagina que você tem como se eu tenho um data frame de 1000 pontos, o ready, se eu não coloco nada aqui no ready, por default, isso aqui é 5, tá? Ele vem aqui e vai me dar as 5 primeiras linhas, tá? Do 0 ao 4, certo? Apesar que eu tinha 6 lá, ele põe, não importa o tamanho, posso ter 1 milhão, ele vai fazer de 0 a 5. Não, eu só quero uma aqui. Aí ele vem aqui e me dá só a primeira. Em geral, eu gosto, quando eu estou analisando um data frame, eu uso 2, por exemplo, é um valor legal, porque eu bato o olho, não me ocupa muito espaço no meu notebook, e aí eu vejo aqui, legal, aparece aqui, ó, né, o cabeçalho, né, o nome da minha coluna, no nome das minhas colunas, né, e mostra as primeiras linhas e eu já começo a ter uma ideia. Bacana. E o tail, é óbvio, se esse aqui mostra as primeiras linhas, o tail vai mostrar as últimas linhas, né, lá, a linha 4 e a linha 5. Lembrando aqui, ó, eu vinha de 0 até 5, então ele vai mostrar as duas últimas. Tá bom? E
por exemplo, e aí eu estou inspecionando meu data frame. Outra muito legal, tá, que eu posso utilizar é o describe. Quando eu uso o describe, automaticamente, se eu fizer dataframe.describe, ele vai pegar todas as colunas numéricas, que ele vai entender que são numéricas. Pode ver que ele não usou nem a label, nem a trace, que são uma binária, né, e a outra é objeto, que seria a string. Mas ele sabe que ele pegou a value 1 e a value 2, e o que ele fez? Ele te dá as principais características estatísticas os valores estatísticos de todos os componentes, de todo o conteúdo dessa coluna, né? Então olha que legal. Por exemplo, ele fala, essas colunas têm 6 elementos cada uma. Olha só, o valor médio dessas colunas aqui, a coluna 1, o valor médio é 89.5 e a coluna 2 é 11.5. Olha lá, vamos olhar aqui, Essa aqui, o valor 1 a 1, tá bom, o valor médio aqui, o que eu tenho? Se eu somar 1 com 22 e dividir por 6, eu vou ter a média desse troço, tá certo? Ele vai me dar o desvio padrão, né? Isso aqui para você já viu em estatística, né? Eu posso descrever estatisticamente com o valor médio, né? E o meu desvio padrão. Se alguns que tem um aluno ou dois que não conheciam estatística, vale a pena dar uma consultada nessa coisa bem básica de estatística. Não vamos precisar nada mais do que isso. Dado uma função, né? Você tem uma função aqui, você vê o valor médio, né, da distribuição. Quando você olha um conjunto de dados, é importante você ver a distribuição, como estão distribuídos. Esses daí, em geral, eles são distribuídos num valor médio, né? Tem um valor médio, um desvio padrão, etc. Né? Aí ele vai me dizer qual é o valor mínimo. Olha lá, a coluna tem um valor mínimo de 1 e essa outra coluna 1.5. Né? Batendo o olho lá, você vê que o valor mínimo aqui é 1, tá certo? E esse aqui, 1.5, era o valor mínimo mesmo, né? E o máximo? Essa daqui vai ser 455 e essa aqui 50. Olha aqui é fácil a gente olhar, mas imagina que você tivesse 1 milhão de pontos nessa coluna. Eu venho aqui, o mínimo é 1, o mínimo 1.5, o máximo 455, 50.6. Legal. E aí aqui são quartis, tá bom? Quer dizer, aqui eu estou no meu primeiro quartil, no meu segundo quartil, que é a minha mediana. Então essa lista tem uma mediana de 14. Meu terceiro quartil. Tá bom? Então, quer dizer, quando você tem uma função lá dividida em 4 partes, né, você consegue, dado uma distribuição de dados, né, você pode dividir em 4 quartis, quer dizer, uma distribuição. Se eu tenho 6 dados aqui, no caso específico, eu vou pegar 3 dados para um lado, 3 dados para o outro, eu tenho a mediana está no meio, aí eu pego mais 25% para cá, 25% para lá. Tá ok? É bom dar uma pesquisadinha depois só para ver isso daqui, tá bom? É importante ter isso daí. Legal. Então os valores numéricos é fácil olhar as quantidades estatísticas. Uma outra, se você usa não numéricos, eles já é mais difícil. Eu posso usar também, existe o Describe para isso, a gente pode dar essa opção, mas o legal, eu gosto muito, dado, por exemplo, o DF Label, quer ver a gente também acho que vale a pena botar uma coisa aqui. Se eu pegar aqui df ponto, ou se eu fizer... Quer ver? Se eu faço isso aqui, tá? Por exemplo, se eu venho aqui e faço label, ele vai fazer o quê? Ele vai me colocar a minha coluna label. Se eu ele transforma como num array, né? Tipo de um array, não é bem um array, mas é uma série de pandas, né, que é equivalente a um array, tá bom? Seria uma tabelinha de uma linha só, de uma coluna só. Eu posso vir aqui e colocar o value 1, tá? Aí eu venho aqui, o value 1, tá vendo? Legal. E aí, inclusive, eu posso, por exemplo, eu podia vir aqui, e colocar... Vim aqui, ponto C, por exemplo, vim aqui, ponto min. O que ele vai fazer? Ele vai dizer, esse é o valor médio dos pontos da coluna 1, que foi o que ele calculou aqui em cima, tá? Né? Tá certo? 89.5 aqui, Eu podia vir aqui, colocar
mínimo, tá? Aqui eu estou pegando o mínimo é o 1, né? Eu posso vir aqui e pegar o máximo, tá? Beleza. Em vez, como esse label aqui, perdão, o nome, como o nome dessa coluna, ela não tem espaços nem caracteres estranhos, excepcionalmente eu podia fazer isso aqui. Ó, eu posso fazer isso aqui, tá? É equivalente. Eu posso pôr, tá vendo? Olha. Então, se eu executar aqui, vai ser a mesma coisa, tá bom? Então, num Python mais, né, pythoniano, etc., o pessoal diz, não, é melhor colocar entre colchetes, entre aspas, tal, porque você garante que eu podia, porque suponha que eu podia ter chamado como value 1 separado aqui. E aqui ela não funcionaria, ela daria erro. Eu teria que ter isso dentro de colchetes e entre aspas, tá ok? Porque o espaço ele vai entender como parte do nome de uma string, mas desse jeito aqui fica meio estranho, né? Fica perdido aqui, tá bom? Legal. Então, olha, legal. Então o df label que eu posso escrever, ou df label, né? Essa série aqui, df label, da maneira lá anterior que eu tinha comentado com vocês, eu posso fazer isso aqui, né? Olha lá, posso fazer isso aqui, tá certo? Só pra gente fazer uma vez, depois eu tiro. Então eu posso vir aqui, fazer isso aqui, df label, blá, blá. E olha só, esse método value counts, tá vendo? É bem legal. Ele vai me descrever, né? Olha lá. Ele vai me descrever que essa coluna labels, olha só, ela é composta de Bs, de As e de Cs. 2 Bs, 2 As e 2 Cs. Tá vendo? Lembra lá? Olha lá. Vamos pôr de novo só pra gente ver lá. Vamos pegar a nossa original aqui, olha lá. ABC, ABC. Ah, realmente, eu tenho 2 As, 2 Bs e 2 Cs. Isso é bem legal, porque você tem milhões de repente, isso é super fácil de você ver, né? Mesma coisa, olha lá, se eu fizer na value 3, né, usando essa outra notação, olha lá, eu tenho 4 trues e 2 falses, tá? Então, não importa o tamanho, né, eu consigo simplificar e fazer isso aí super fácil. Tá bom, gente? Então, olha só, uma vez que eu tenho o meu data frame dentro, né, por pandas, o que eu fiz aqui, nesse caso, eu criei o data frame, né, eu criei um data frame aqui, a partir, o df meu aqui, que eu posso chamar o que eu quiser, né, o que eu quiser igual a pdam, onde eu criei aqui, dentro do meu notebook, eu criei esse cara a partir desses números aqui, vamos dizer assim, né, eu poderia, por exemplo, baixar isso daí, trazer isso daí de uma URL, tá? Então, por exemplo, é uma outra maneira. Eu vou definir aqui uma URL, ó, isso aqui foi num curso lá, né, por exemplo, que eu vi na internet, eu tenho essa URL, eu sei que essa URL, eu vi lá, é uma URLzinha, uma URL que me diz onde estão os países, uma tabelinha que me dá país versus a região que ele está. Ah, bacana, então eu vou fazer o seguinte, eu quero que o meu DF aqui, vou botar assim mais bonito, mais um espacinho aqui, né? O meu vai ser pd.read, olha lá, ele vai ler todo esse CSS aqui, tá bom? Ele vai ler CSV, perdão, né, desta URL. Eu sei que essa URL aqui é CSV. E vamos ver o shape dela. Então eu vou ver aqui, eu tenho 194 linhas para 2 colunas, né? Vamos ver vamos ver o jeitão das 5 primeiras linhas. Ah, legal, legal. Então eu tenho, de cara eu tô vendo aqui, ó, os nomes country e region. Eu tenho então 194. Ah, bacana. Quer dizer, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhada no df-tail, né? df.tail aqui, né? Deve ser Zimbábue, qualquer coisa assim. Olha lá, Venezuela, Suriname, Uruguai, tá? Que são os últimos na lista em ordem alfabética, né? Começa lá na África e vai para até a South America. Dá a impressão, na verdade, é provável, ele deve estar, ele tá por região e depois está por country. Legal. Bom, perceberam, pessoal? Bacana, né? Aí vamos ver o seguinte. Bom, país, eu sei que eu tenho 194 países, acho que a maioria é diferente. Se eu fizer value counts de country aqui, eu podia botar
country vai dar uma lista enorme aqui, não vai ajudar muita coisa. Mas o região, vamos ver quantas regiões tem? Eu acho que é legal, né? Olha lá. Ah, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 6 regiões, né? Region, tá vendo essa coluna? Ponto, value count. Eu tenho 6 regiões no mundo, né? Onde eu tenho, os países estão distribuídos assim, 54, 47, quer dizer, eu tenho 54 países na África, 47 na Europa, 44 na Ásia, 23 na América do Norte, Oceania e América do Sul. Ah, legal. Ó, vou criar um aqui, ó, vou aproveitar e vou criar olha só, eu vou criar um novo, isso é interessante, vou fazer uma filtragem. Vou ter que fazer diferente para ficar mais fácil. Eu vou criar um filtro onde eu quero somente fazer pegar um pedaço dessa planilhona só para América do Sul. Ah, legal. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer que eu quero que o meu filtro, ó, vai ser o seguinte. O meu filtro, ele é igual a essa planilha aqui, ó, DF Region, tá certo? Igual a South America. Eu quero pegar todos os valores que sejam só dentro desse pedaço que eu especifiquei aqui. Então eu venho aqui, ó, que vai ser filtro, né? Então eu venho SA Countries é igual a tabela total, o meu data frame total, mas usando o filtro aqui, tá certo? E aí é o seguinte, eu vou fazer outra coisa aqui, vou tirar isso fora, tá? Porque fica mais fácil para você ver. Então eu quero fazer o seguinte aqui, ó. Eu quero que esse SA Countries, South America Countries, ele vai me listar todas as informações desse cara. Aí eu venho aqui, tchum, olha lá, que bonito. Ele vem aqui, vai fazer uma nova tabela, né, com todos os países, ó, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, que são os 12 países da região South América, né? Puxa vida, mas eu já tinha separado a região Latinoamérica, eu não estava querendo isso. Então eu posso vir aqui, ó, eu quero pegar só os countries, por exemplo. Só o country. Então quando eu fiz isso aqui, legal, olha só. Isso aqui ficou um data frame, né, de uma coluna com só os países. E se eu viesse aqui e botar values aqui, olha só, eu fiquei com um array. Isso é interessante, tá vendo? Só os valores, eu parti de um data frame que tinha mais de uma coluna. Quando eu botei ponto country, ele me fez só uma série de pandas, que o série é uma coluna, e quando eu botei ponto values, ele criou, na verdade, um array aqui, né, uma matriz, um vetor, onde os componentes desse vetor são o nome dos países. Perceberam? É uma maneira da gente trabalhar. Quer ver? Aqui, ó. Tá? Só pra gente lembrar, eu podia fazer a mesma coisa criando, então, ó, isso aqui eu criei, olha lá, eu criei um Worldwide Regions, eu criei uma tabelinha, onde eu tenho, essa tabelinha é o WW Regions, quer dizer, ou seja, é uma série, né, onde eu tenho para cada uma das minhas regiões, eu tenho o número de países dessa região, tá bom? Legal. E aí, ó, interessante de novo, isso é uma série de panda, tá? Se a gente chegar aqui, lembra? Se eu... está aqui, no code aqui, ó. Se eu fizer o seguinte aqui, ó. Qual é o tipo do DF? Tá? Olha lá. O DF é um data frame. Esse que eu acabei de criar aqui, o type regions, é série. E se eu olhar aqui, como é que a gente criou aqui em cima? Lá, o SA countries, né? Que na verdade eu peguei os valores dessa série, né? Então se eu fizer isso aqui, ó, se eu fizer type, ele vai me dar que isso é um array de NumPy. Perceberam, gente? Então eu tenho um array de NumPy que é só o meu vetor, eu tenho a série aqui que é muito parecido com isso aqui, só que isso aqui vamos dizer assim, é uma tabelinha de pandas de uma única coluna, um pouquinho diferente,
né? E aqui eu tenho um data frame normal, que é múltiplas colunas, múltiplas linhas e múltiplas colunas, que é uma tabela. Tá bom? Pode ficar um pouquinho confuso para vocês nesse momento, mas com o tempo a gente vai entendendo melhor essas diferenças, tá bem? Mas vão tendo isso na cabeça. Existe, quando eu estou trabalhando então aqui com dados numéricos, em data science, né, que a gente está trabalhando aqui, a gente tem desde arrays, né, a séries de panda, a data frames de panda, ok? Beleza. Eu comentei com vocês na aula, lembra? Eu tinha comentado com vocês que a gente ia, é muito importante a gente subir dados aqui pro GitHub, tá bom? Se vocês estiverem trabalhando no computador de vocês, tá? No computador de vocês, você consegue com exclamação ls, você lista os teus diretórios e tal, e você vai procurar, né? No caso específico, no meu caso, como eu tô da mesma maneira que eu estruturei lá no GitHub, um diretório, né? Um diretório você tem aqui um diretório para onde está teu notebook e um diretório para onde está teus dados, tá? Você consegue vir aqui, usar. Eu não vou clicar porque vai dar erro, né? Porque eu estou dentro do Google Colab, tá? E aí, beleza. Aí eu vim aqui, calculei, vi qual que é o meu path, etc, etc. Tá? Legal. Então, isso é só para te dar uma visão se você estiver fazendo no seu computador. Se tiver qualquer dúvida, a gente vê depois com calma isso aqui. Muito bem. E se eu estiver aqui no Colab? No Colab, eu quero subir um conteúdo do meu computador, ok? Olha só. Eu vou importar. Eu tenho uma função que chama files, que está dentro do que pertence ao Colab, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou carregar ela aqui, tá? Quando eu vou executar, ela está me pedindo, por favor, esses dados que eu estou carregando, né? Vou trazer do meu computador, ó, que ele está esperando que eu diga onde que está. Ah, legal. Então eu vou vir aqui, ó, e vou dizer, olha, aqui eu tenho notebooks, que eu comentei para vocês, não é o notebooks, tá? Então eu venho aqui, ó, vamos ver, notebooks, eu tenho aqui, olha lá, eu estou na classe 4, né? Olha lá, classe 4, ó, eu tenho notebooks, docs e data, tá? Então eu estou trabalhando aqui, lá se eu tivesse no meu computador. Mas dentro do Datas, olha lá, eu tenho esse cara aqui. Brasil States Info CSS. Esse arquivo eu deixei para vocês lá no GitHub, tá? Vocês podem abaixar, se vocês quiserem, e fazer esse espaço que eu estou fazendo. Olha lá. Então o que ele fez aqui? Ele veio aqui, olha lá, e salvou isso no GitHub. Tá? Onde ele salvou, ó, você clica aqui do lado, não sei se vocês viram o que eu fiz aqui, ó. Olha lá, eu vim aqui, ó, deixa eu fechar aqui de novo. Ó, do lado aqui, ó, tem essa pastinha, tá? Então aqui, o que ele fez? Olha só, dentro dele tá o Brasil States Info, que foi o arquivo que eu peguei do meu computador e subi pro Colab. Aí eu venho aqui, ó, copy path. Qual que é o path para chegar lá? Fica mais fácil, tá? Aí eu venho aqui, ó, path igual, tá? Olha lá, e vou fazer aqui, ó, vou dar um Ctrl V. Olha lá. Tá vendo? Ele vai, é o content, que é o nome do cara aqui, né? Brasil States, tá certo? Então vamos lá. Beleza. Esse upload, se a gente olhar aqui, ele dá tá vendo? Ele vai mostrar que ele pegou aqui, etc, tal, o que tem dentro, né? Grandão. Né? É que esse upload aqui. Mas o importante é, eu dado esse path aqui, agora tendo o path definido, né? Quer dizer, o path que eu digo é onde estão meus dados, né? No caso específico aqui, né? No caso do Google Colab, os dados vão estar aqui, né? Que a gente trouxe daqui, e no computador de vocês vai estar diferente, vai estar em dados, C, 2 pontos, né? Joaquim José da Silva Xavier, etc, etc. Quer dizer, é o teu path da onde estão os teus dados. Legal. Então, até agora, a única coisa que eu fiz, eu subi o dado para o Colab, o dado está aqui, disse onde está o path. O próximo passo, então, eu vou dizer, ó, eu vou chamar de BR, o meu arquivo, PD, read, CSV, tá vendo? Vou ler o quê? Desse path aqui,
tá? E vou ver qual que é o shape, vamos ver se funciona. Olha só, deve estar com cara que está funcionando. Vocês perceberam? No exemplo anterior eu botei aqui o URL, né? Agora eu estou botando o path do meu computador, dos arquivos que eu subi, tá? Então legal, vamos ver aqui, ó. 27.9, parece que está interessante. Opa, olha aqui que legal. Eu tenho então aqui, ó, estados, né? Unidade da federativa, capital do estado, área, população, densidade. Pô, parece interessante, né? Tem um monte de coisa que são 27. O Brasil tem 27 estados, ou 26 estados e um Distrito Federal. Acho que tá beleza, né? Joia. Tem uma coluna estranha aqui, é um name daqui, ó. Então faz o seguinte, ó. Del, vou deletar, tá? O meu BR, né? Tá vendo, ó? Abre colchetes e copiei esse nome aqui, tá? Então, ó, deletei e chamei o red de novo, a cabeça, para ver os 5 primeiros. Ah, beleza, sumiu. Agora tá bonitinho, ó que legal. State, UF. Podemos dar uma exploradinha. Vamos dar uma explorada para ver? Né? Lembra como é que eu exploro isso aqui? df.info, né? df.info. Vamos ver, ó. Ah, eu tenho aqui, ó, legal. Opa, desculpa, não é DF, é BR. Depois o de cima lá, né? br.info. Olha lá. Eu tenho aqui, legal, eu tenho estados, objeto, capital, objeto, legal. Isso aqui é string, beleza, né? Aí, ó, área em quilômetros quadrados, os valores estão inteiros, né? Olha aqui, então eu tenho área em quilômetros quadrados, valores inteiros, né? População inteiro. Densidade, né? Densidade geográfica, né? São 5 densidade, número de habitantes por quilômetro quadrado, né? Eu tenho lá no Acre 5 habitantes por quilômetro quadrado, em Alagoas, no estado de Alagoas 119, né? E assim por diante. Já é float, né? Aí eu tenho o GDP, né? Tá aqui, ó, quanto gera cada um dos estados. Então lá o Acre são 13 milhões de reais em 2016. Né? Na verdade 13 bilhões de reais era o GDP do ano de 2016, né? Da Bahia já bem maior, 158 bilhões de reais, foi o GDP, né? Gerado pela Bahia, né? em 2016. É legal, a gente pode ter uma noção aqui de qual que é o GDP de cada país, eu posso de cada estado. Aí depois eu podia falar, poxa, mas é importante se eu tenho GDP, mas puxa vida, qual que é a população, eu posso fazer o GDP per capita, né? Que acho que é legal, porque para mim é interessante eu saber, pô, bacana, qual que é a produção bruta desse cara, mas qual que é o número por habitante, né? Aí eu posso ver, aqui eu tenho o índice, o HDI, no caso, esse dado eu consegui de 2017, né, que é o índice de desenvolvimento humano daquele estado, né? Quanto maior, melhor, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho lá, esses estados são melhores que esse, assim por diante, tá? Então, com isso eu dei essa análise. Beleza. Ó, a gente pode começar a brincar com esse cara um pouquinho, né? Eu posso falar assim, vamos ver, por exemplo, vou fazer um filtro aqui, mas só para fazer uma análise. Eu vou pegar esse BR que eu peguei aqui e quero ver, por exemplo, qual deles vai ter qual é o estado que tem o valor mínimo em termos de área. Distrito Federal. Opa, legal, né? E qual que é o máximo? O máximo aqui, ó, é o Amazonas, né? É o maior de todos. Bom, qual que é a diferença aqui, ó? Esse troço aqui ficou esquisito, ficou a linha inteira, e esse aqui ficou, porque aqui eu pedi, ó, né? Aqui eu pedi o estado, eu podia vir aqui também, ó, ponto state. Olha lá, legal, ele vai só me dizer, Amazonas, eu podia vir aqui, ó, em vez de state, eu podia botar aqui UF. Ele vai pegar, vai fazer AM de Amazonas, tá? Então, quer dizer, legal, então eu tenho o mínimo, tenho o máximo, né? Por exemplo, eu queria saber qual que é o que tem mínimo, qual que tem máximo, tá? E assim por diante, né? Eu posso vir aqui, ó, olha aqui, ó, é interessante, vocês perceberam que na verdade, esse plot, eu não usei PLT, hein? Eu não estou usando o PLT do meu Matplotlib, é que hoje, na verdade, o Pandas, ele já tem dentro dele a possibilidade de fazer plot. Então eu já fiz um plot, bar, podia ser linha, etc. E ele já me listou aqui, ó. Eu quero que
o X vai ser o meu F, né, que são a unidade da federação, que são os estados, e o Y, a população. Olha que legal, eu já bato o olho aqui. São Paulo é o estado que é mais populoso, né? Depois vem Minas Gerais, depois vem Bahia, Rio de Janeiro, né? Depois Bahia. E de cara eu já vejo. Eu posso vir aqui dar um sorte para botar, né? Para botar de maneira. Aí vocês podem brincar um pouquinho ainda com isso aí, né? Eu posso fazer isso daqui, por exemplo, sei lá, colocar aqui, ó, um stacked, eu estou botando GDP e população, mas como a diferença de valores é alta, quase não dá para ver. Se eu tirar esse stacked falso, se eu botar stacked falso aqui, ele vai botar um do lado do outro. Tudo isso aqui, gente, é só fuçando lá fuçando na colinha que vocês vão acostumando a mexer com isso aí, tá bom? Vocês querem aqui, eu deixei para vocês aí, se você entra aqui no Pandas, Dataframe, Plot, Bar, ele vai dizer todos os tipos aqui, tá bom? Eu acho que tem outras coisas que eu podia mostrar, mas eu acho que eu acho que já tá bom por enquanto, tá? Eu podia instalar aqui, ó, World Bank Data, e aí eu trazer bom, vamos fazer. É um caso, até que foi alguém me perguntou, por exemplo, essa biblioteca World Bank Data, ela não está disponível, né? Então eu posso vir aqui, ó, o que eu estou fazendo, ó, ele simplesmente está vindo aqui, vai trazer essa library. Aí eu vou importar essa library, import World Bank Data as WB, eu chamei, né? E aí eu venho aqui, ó, vou obter os países aqui, por exemplo. Então eu venho aqui para 297 países. Se eu ver a cara desse data frame, olha lá, ele tem um ID aqui. Perceba que não está começando do zero. Eu podia pegar esse DF aí, dar um reset nele, ele ficaria, então, esse ID passa a ser uma coluna e eu começo tudo zero. A gente pode fazer isso se vocês quiserem. E aí eu tenho o nome, a região administrativa, etc, etc, etc. Algumas latitude, inclusive latitude e longitude, quer dizer, eu pego latitude e longitude do ponto central dos países. Se eu quiser botar um plot aqui, ó, não vai ficar feinho, mas ó, aqui eu tenho longitude, ó lá, eu mandei plotar longitude por latitude, aqui é latitude e longitude. Aí só, isso aqui é América do Sul, isso aqui é América do Norte, isso aqui é Europa, isso é África, Ásia, né, aqui é Oceania e tal, né. Só para vocês terem uma ideia, quer dizer, na verdade já tem bibliotecas para plotar isso aí em mapa mesmo, é super facinho. Tendo longitude e latitude, fica super fácil. Pessoal, olha, isso aqui a gente pode continuar, acho que já passei bastante. Pandas tem, eu deixei para vocês têm links lá na hora de instalação, que vocês têm Pandas, existe 10 minutos de Panda, te dá uma geral. Pandas é super importante, nós vamos usar muito Pandas no nosso curso, tá bom? Acho que a minha ideia era essa, isso eu queria completar, que não deu tempo na aula, acho que ficou maior aqui. Procurem refazer tudo isso que nós fizemos no notebook, vejam o vídeo, mas façam, ok? Hands-on, executem vocês na sua máquina ou no Google Colab, tá bom? Qualquer dúvida a gente está às ordens. Pessoal, obrigado, um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.